Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do livro de Daniel e hoje nós vamos estudar o capítulo 3. Pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de anotações. Nós vamos fazer a leitura do capítulo e depois eu vou trazer muitas informações, muitas coisas super interessantes e vou colocar imagens aqui também para você acompanhar comigo. Pega a sua Bíblia e abra lá em Daniel, capítulo 3. Nós vamos falar aqui sobre a estátua de ouro. Nós vamos falar também sobre a fornalha de fogo ardente. Amém? Vamos lá para a leitura? Capítulo 3 de Daniel diz assim: o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Depois eu vou explicar o que significa o número 6 na cultura babilônica. E levantou-se no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os príncipes, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os capitães e todos os oficiais da província, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se reuniram os príncipes, os prefeitos, os governadores, os capitães, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Estavam de pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e línguas, quando ouvirdes o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda espécie de música, prostrai-vos-eis e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que não se prostrar e não a adorar, será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério e de toda espécie de música, prostraram-se todos os povos, nações, línguas e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Verso 8, os companheiros de Daniel na fornalha de fogo ardente. Por isso, no mesmo instante, chegaram perto alguns caldeus e acusaram os judeus. E responderam, dizendo ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto, pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda espécie de música, se prostrasse e adorasse a estátua de ouro. E qualquer que não se prostrasse e adorasse, seria lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Há alguns homens judeus, os quais constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, e a teus deuses não serviram, nem adoraram a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou trazer Sadraque, Mesaque e Abidnego, e trouxeram estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, estáis prontos, quando ouvires o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda espécie de música, para vos prostrardes e adorares a estátua que fiz, bom é, mas se não adorares, sereis lançados na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos?
Verso 16, responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos te responder sobre esse negócio. Olha a convicção deles. Verso 17, eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, e quem pode nos livrar, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor e mudou-se o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego, e falou e ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que costumava se aquecer, e ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atacassem a Sadraque, Mesaque e Abednego para lançar eles na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados, vestidos com suas capas e túnicas e seus chapéus e demais roupas, e foram lançados na fornalha de fogo ardente. A fornalha de fogo ardente era como se fosse um poço, então eles foram jogados ali dentro. Verso 22, e porque a palavra do rei era urgente, a fornalha estava sobremaneira quente, a chama matou aqueles homens que carregavam a Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram dentro da fornalha de fogo. Então o rei Nabucodonosor se espantou e levantou depressa e falou, dizendo aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu dizendo: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando no fogo, sem sofrer dano algum, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Então, chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha ardente, falou dizendo: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então eles saíram do meio do fogo, e reuniram-se os príncipes, os capitães, os governadores, os conselheiros do rei, e contemplando estes homens, viram que o fogo não tinha poder algum sobre os seus corpos, nem sobre o cabelo das suas cabeças, nada tinha queimado, nem suas capas, suas roupas tinha um cheiro de fumaça. Falou Nabucodonosor dizendo: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e os livrou, que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem outro Deus, senão o único Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois é feito um decreto de qualquer, pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e suas casas sejam feitas num monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Último verso, verso 30. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Meu Deus, que texto, não? A história de hoje tem a ver com fidelidade. Depois da revelação e da interpretação do sonho, Nabucodonosor mandou fazer uma estátua inteira de ouro. Ele queria se vangloriar. Já que a cabeça representava o seu governo e era de ouro, ele queria mostrar a todos que o seu reino era o mais poderoso. Ele queria perpetuar aquele sonho que ele teve. E todos os governantes foram convocados para aquela inauguração da estátua. Todos tinham que adorar a imagem também. Só que Daniel não é mencionado nessa história no capítulo 3. E mais para frente eu vou falar 3 hipóteses. Por que Daniel não aparece no capítulo 3? O rei mandou comparecer cargos específicos para a inauguração da estátua. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles receberam cargos de administradores ou oficiais da província da Babilônia. E eu quero abrir um parênteses aqui nessa história. No Antigo Oriente Médio,
a repetição e o exagero eram formas engraçadas de contar uma história. Então vocês viram que quando eu li o capítulo 3, se repete várias vezes o nome daqueles que se reuniram com o rei. Príncipes, prefeitos, governadores, capitães, juízes, tesoureiros, conselheiros, há uma repetição. E também quando fala dos instrumentos musicais, né? A buzina, a flauta, a harpa, sambuco, o saltério, a gaita de fole, toda espécie de música. Essa repetição é proposital. Por conta, né, por isso, nos versos 2, 3, 5, 7, 10 e 15, se repete tantas vezes os instrumentos musicais e os nomes dos oficiais. Através do humor, eles queriam levar o povo ao riso e à reflexão. Hoje, para nós, parece só repetitivo. Então, esse tom irônico foi dado na hora de escrever esse capítulo. As características são um parágrafo longo, repetitivo, exagerado, propositalmente redigido para mostrar, num tom bem-humorado, uma lição de moral. Fecha parênteses, Daniel havia recebido um cargo maior que os seus amigos. Daniel tinha acesso direto à presença do rei. Ele era governador da província da Babilônia e também ele era chefe dos governadores sobre todos os sábios da Babilônia. Esse cargo permitia ser um conselheiro de Nabucodonosor. Então Daniel tinha livre acesso ao rei Nabucodonosor e era seu conselheiro. Em Daniel, capítulo 2, verso 49, diz que Daniel permaneceu na porta do rei, ou sentou-se à porta do rei. E o que significa isso? Será que ele ficou sentado na porta mesmo? Essa expressão é uma expressão que nós chamamos de expressão idiomática. E ficar sentado à porta do rei não era necessariamente ficar sentado na porta do palácio, mas entre os portais de acesso da cidade. Havia 2 entradas na cidade. E por questões de segurança, por defesa militar também, porque ali eram feitos os julgamentos do povo que tinham que ocorrer num lugar público. Então, os julgamentos tinham que ocorrer num lugar público e a porta da cidade servia para isso. Então, possuíam 2 entradas para a segurança de todos. E eu trouxe algumas referências aqui que falam também sobre essa expressão idiomática. A primeira está lá em Ruth, capítulo 4, versos 1 e 2. A segunda está em Gênesis, capítulo 19, verso 1. E a terceira está em Gênesis também, capítulo 23, verso 10. É interessante fazer essa leitura também. O fato de Daniel ser descrito como estando à porta do rei, sentado à porta do rei, nos leva a concluir que muitas vezes ele tinha uma função judicial. Ele deveria percorrer diferentes províncias, porque na Babilônia tinham muitas províncias, e se assentava à porta da cidade para julgar o povo em nome de Nabucodonosor. Olha que cargo importante Daniel tinha. E lembra que eu falei que Daniel não aparece no capítulo 3? Eu falaria 3 hipóteses. As 3 hipóteses para Daniel não aparecer nesse capítulo são: a primeira, que ele estava a serviço do rei em outra região. A segunda é que ele foi enviado para outro lugar por Nabucodonosor, de propósito, para ele não ser aconselhado, porque Daniel ia aconselhar o rei a não fazer isso, não obrigar as pessoas a adorarem a imagem. E a terceira hipótese era que seu cargo era tão alto que ele não precisaria comparecer. O sentimento de Nabucodonosor em reconhecer o Deus de Daniel foi provisório. Depois ele voltou a ser orgulhoso e nunca deixou de servir os outros deuses. E vamos falar um pouquinho sobre a estátua? Essa estátua aqui diz que media 60 côvados de altura por 6 côvados de largura, o que equivale a um tamanho de 30 metros por 3. E só fazendo uma comparação, a estátua do Cristo Redentor, ela mede 38 metros de altura por 8 metros de pedestal. Olha só.
É provável que essa imagem de ouro fosse como um poste, como um pilar. E detalhe, nós não sabemos se era a estátua de Nabucodonosor ou de Marduk, um deus deles. Nós não temos essa informação. E uma coisa muito interessante que fala aqui, né, que a estátua media 60 côvados, o que equivale a 30 metros, o sistema numérico da antiga Babilônia tinha algo diferente. Eles usavam um sistema de numeração baseado em potências de 60. A base era sexagenal. Esses valores sexagenais são usados até hoje por nós. Então, uma hora tem 60 minutos, um minuto tem 60 segundos, e nós usamos um ângulo, por exemplo, de 360 graus. O número 6, ele tinha um significado místico especial para a Babilônia. Eu vou colocar aqui os números em escrita cuneiforme para vocês olharem. O número 6 estava correlacionado aos deuses. Olha que interessante. O deus Anu ou Inu era representado por esse símbolo. Esse deus era o mais importante na ordem cósmica para eles. Ele era considerado o pai dos deuses e, juntamente com Marduk, o chefe do panteão assírio-babilônico. Panteão é o líder de um conjunto de deuses de uma religião politeísta. Então, o número 6, ele tinha uma importância mística para os babilônios. Era um número básico para os babilônicos. A estátua foi feita com números múltiplos de 6. Ao longo da história, muitos filósofos estudiosos tentaram desmentir as escrituras, como eu falei no outro vídeo. Eles quiseram desmentir que era possível fazer uma estátua com a figura humana. Por isso, eu trouxe um exemplo aqui também do deus Hélio, no Colosso de Rhodes. Essa estátua demorou 12 anos para ser construída e ela é de 305 a.C. E aí, num terremoto que aconteceu naquele lugar, a estátua foi destruída e ela nunca mais foi reconstruída. Para finalizar sobre o número 6, o que vem à mente de vocês quando nós falamos o número 6, quando diz respeito às escrituras? O número da besta, 666. Nós podemos dizer que é uma relação profética, simbolicamente. Nós ainda estamos na parte narrativa do livro de Daniel, mas eu posso dizer que há algo profético nesse versículo. Quero trazer aqui também um teólogo cristão, que era um bispo chamado Irineu de Lyon. Ele combatia a heresia e ele viveu poucos anos depois do período apostólico. O que significa isso? Ele ouviu a pregação de Policarpo. Policarpo que conheceu o apóstolo João, autor de Apocalipse. Ou seja, ele esteve muito próximo a fontes apostólicas. Ele era de Esmirna e esse Irineu de Lyon, ele fez uma declaração muito importante sobre Daniel, capítulo 3, ele fala assim: pois aquela imagem da estátua, tomada como um todo, era uma prefiguração do decreto vindouro, segundo o qual ele, se referindo ao anticristo, deveria sem dúvida, sozinho ser adorado por todos os homens. Ou seja, o Irineu de Lyon acreditava que essa imagem criada por Nabucodonosor prefigurava a vinda do anticristo como um homem. Olha que interessante, decretando que ele mesmo deveria ser adorado por toda a humanidade. Seria uma relação simbólica. E eu quero ler com vocês Mateus, capítulo 24, verso 15. Mateus 24, verso 15, diz assim: quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, atenda. Ao entendimento comum entre os teólogos que Apocalipse 13 deveria ser estudado à luz de Daniel 3. Tanto em Apocalipse quanto em Daniel nós vemos as palavras imagem, adoração. Ambas fazem referência ao número 6. E há um decreto de morte para quem não se prostrar.
Faz também referência a povos, nações e línguas. Em Daniel, capítulo 3, os 3 amigos não se prostraram à estátua. Em Apocalipse, quem não se prostrar, irá morrer. Lembra no início que eu falei que essa história tinha a ver com fidelidade? Sadraque, Mesaque e Abednego, eles tinham convicção de sua fé, eles tinham convicção do Deus que eles serviam. E vocês viram que quando Nabucodonosor foi questionar Sadraque, Mesaque e Abednego, eles responderam para ele: não necessitamos te responder sobre esse negócio. Eles não argumentaram com Nabucodonosor. Eles falaram: nós não precisamos falar nada, porque eles tinham convicção do Deus que eles serviam. E assim é que nós devemos ser. Nós temos que ter convicção da nossa fé, nós temos que ter convicção do Deus que nós servimos, porque nós servimos a um Deus que é único, que é verdadeiro, que é justo e que é fiel. Amém? Se você gostou desse estudo, passa ele para mais pessoas, encaminha o link, encaminha esse vídeo para mais pessoas, assista ele de novo para você não perder nenhum pedacinho dele. E na próxima semana eu vou postar aqui o estudo de Daniel, capítulo 4, e você não pode perder. Um beijo, fiquem com Deus e até mais.